E é o seguinte, vamos falar de Flávio Bolsonaro mais uma vez. A gente tem de falar dele porque os desdobramentos continuam acontecendo em relação ao seu caso. E nem sempre as notícias são positivas no sentido de que o caso está se encaminhando para a condenação dos culpados. Não, tem muitos obstáculos no meio do caminho. O auditor fiscal Cristiano Paes Leme Botelho foi exonerado do cargo de chefia do escritório da Corregedoria da Receita Federal no Rio de Janeiro. Tudo indica que ele foi alvo da pressão dos advogados de Flávio Bolsonaro. Como a gente mostrou em agosto, a defesa de Flávio pediu ajuda ao GSI, à ABIN e a Jair Bolsonaro para tentar blindar o senador das investigações sobre o esquema de peculato na Alerj. Eles alegam que os dados de Flávio usados pelo Ministério Público nas investigações foram acessados de forma irregular pela Receita. Segundo os advogados, o auditor Cristiano Botelho seria um dos responsáveis pela irregularidade. O argumento de Flávio Bolsonaro se baseia em um dossiê montado por auditores que foram alvo da Corregedoria por crimes e irregularidades, como Marco Aurélio Canal, que chegou a ser preso acusado de chefiar um esquema de cobrança de propina de alvos da Lava Jato. Então aí há um aproveitamento por parte da defesa do Flávio Bolsonaro de um outro caso, para tentar colocar ali o caso dele e acarretar uma eventual anulação de provas, como aconteceu com o Arthur Lira. Eu já estava antecipando um pouco na manchete, e aí livrar o Flávio Bolsonaro de vez, porque eles não conseguem mostrar que não houve aquilo que o Ministério Público do Rio de Janeiro descobriu. Então, o que eles fazem? Que era o que a defesa do Lula tentava fazer o tempo todo, no caso do triplex do Guarujá, é encontrar alguma coisa que foi feita na investigação que possa servir com muita benevolência de um eventual juiz ou de um colegiado, né? Muitas vezes aí com pessoas que o Jair Bolsonaro se encontra, etc., algo que possa render uma anulação, que possa ser visto, não, isso não podia ter sido feito, logo vamos absolver, vamos inocentar, e os 6 milhões e 100 mil reais vão para o espaço, né? Já foram. Dinheiro dos pagadores de impostos. Então é isso que eles tentam fazer o tempo todo. E é preciso que a imprensa atue, como atua a Cruzoé, o Antagonista, toda a equipe desses veículos de comunicação, sobre as sombras do poder, sobre esses movimentos que são feitos nos bastidores. Então esse caso ainda requer maiores esclarecimentos, ainda requer certa transparência, porque o mais grave de tudo, até o momento, do que se tem de sólido e de confirmado, é essa reunião entre a defesa do Flávio Bolsonaro com o presidente da República, com o chefe da ABIN, Alexandre Ramagem, aquele que o Jair Bolsonaro tentou colocar como diretor-geral da PF e ainda quer colocar, mas que teve sua nomeação suspensa pelo Alexandre de Moraes, justamente quando veio à tona, vieram à tona as declarações do Sérgio Moro, deixando o governo, acusando a interferência sem motivação técnica nenhuma. Depois vieram as mensagens à tona, quando o Bolsonaro começou a mentir sobre o Moro, assim como toda a sua claque, e aí o Moro teve que mostrar as mensagens privadas para confirmar que ele estava falando a verdade. Uma coisa é aquilo que ele disse e que foi confirmado, tanto pelo vídeo da reunião, quanto pelas mensagens anteriores, quanto pelas mensagens posteriores. Outra coisa é a investigação que foi aberta pela Procuradoria-Geral da República, que deixou margem, inclusive, para atingir o Sérgio Moro. Não vai conseguir atingir, a menos que realmente force a barra além da conta, né? Então, isso é uma outra coisa, que pode render ou não uma denúncia contra o presidente, mas como o PGR, Procurador-Geral da República, Augusto Aras, foi nomeado pelo próprio presidente e é um inimigo da Lava Jato, onde atuava antes o Sérgio Moro, ninguém acredita que ele realmente vai denunciar o presidente por advocacia administrativa, por mexer lá na Polícia Federal por uma motivação espúria, que eram investigações envolvendo seus familiares, seus aliados e etc. E até que poderiam atingir outros filhos, como o Carlos Bolsonaro, como ficou provado naquela nota, inclusive, que ele compartilhou do próprio Antagonista e que falava dessa possibilidade. Então, essa reunião, defesa do Flávio, chefe da ABIN, Alexandre Ramagem, chefe do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno, isso é que é gravíssimo. É um absurdo que aconteça. É um absurdo que não tenha consequência jurídica no Brasil.
Então se abre ali uma investigação, muitas vezes se abre a investigação para tentar abafar o problema, quando a repercussão é negativa demais de uma notícia como essa, que foi dada originalmente pela revista Época, que a gente dá o crédito, mas que acabou sendo confirmada pelos próprios advogados, que não puderam mentir. Não tivemos a reunião. A evidência era sólida daquela apuração e eles confirmaram a reunião. É claro que tentaram falar, não é nada demais, né? Com outras palavras, aquelas formalidades, mas sim. Aí se abre uma investigação para todo mundo deixar de lado. Foi aberta a investigação, beleza, então vamos tratar de outro assunto. Aí passa um tempo, aquele assunto fica em segundo plano, não faltam polêmicas no Brasil, muitas delas são atiçadas e vêm à tona justamente a partir do próprio presidente, às vezes com interesse, sim, em fazer cortina de fumaça sobre outros casos mais graves, como o do próprio filho Flávio Bolsonaro, e aí depois se absolve, se inocenta todo mundo e fica isso para lá. Então, há muitas movimentações nos bastidores para tentar anular as provas contra o Flávio Bolsonaro, contra o Fabrício Queiroz, porque, inclusive, Fabrício Queiroz está em prisão domiciliar, mas o HC ainda vai ser julgado lá no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, existe o risco, apesar de todos esses acordões, e a gente vai falar mais disso hoje, existe o risco do Queiroz acabar indo para a cadeia e, o que é pior, da esposa dele acabar indo para a cadeia de verdade, que aí pesa mais, né? Quando o parente próximo, assim, vai para a cadeia, muitas vezes o sujeito começa a falar, como a gente viu na experiência recente, inclusive em investigações da Lava Jato. O sujeito se sente lá culpado por fazer com que a pessoa próxima seja presa, e aí começa a abrir o bico para ganhar os benefícios, para tentar relaxar a prisão daquela pessoa que gosta e tal, pela qual sente alguma responsabilidade, em algum resquício de empatia que possa haver no fundo dessas pessoas acusadas de crimes. Então, existe o risco ainda do Fabrício Queiroz, mais dia, menos dia, abrir a boca. É claro que eles fizeram de tudo para que o Queiroz não abrisse a boca e se comportasse, no máximo, como está se comportando hoje. Admite lá a parte dele, acaba com aquela conversa fiada que só otário acreditou quando ele foi na televisão e falou que tinha rolo de compra e venda de carro. Quer dizer, isso aí já foi por água abaixo. A primeira mentira já foi por água abaixo, partindo dele mesmo, né? Não estou falando do resto, porque do resto já foi por água abaixo há muito tempo. Para quem analisou todo o desdobramento dessa investigação, aquelas alegações iniciais são absolutamente patéticas, né? Mas geralmente é assim, que nem o Sérgio Cabral. Primeiro diz que é inocente, que não fez nada e tal. Aí vem aquela tonelada de prova, o sujeito começa a admitir que, não, caixa 2 e tal. Aí vem mais tonelada de prova e o sujeito finalmente admite propina. Mas aí já se vão anos, né, de persistência, de perseverança dos investigadores e, claro, do jornalismo independente, que vai mostrando aquilo para a sociedade para impedir que os eventuais defensores, os cúmplices, comparsas políticos possam fazer toda a movimentação para abafar o caso. Então, ainda existe um medo muito grande de onde isso vai parar. O Flávio Bolsonaro vai parar na cadeia, o Queiroz vai acabar abrindo a boca, então eles continuam tomando várias atitudes para tentar melar o processo. E as decisões do presidente Bolsonaro em relação a esse campo, vocês sabem, eu já esmiucei muito aqui. O abrandamento da legislação penal, sanciona lá a desidratação do pacote anticrime, sanciona a lei de abuso de autoridade, abandona a defesa da prisão após condenação em segunda instância, do fim do foro privilegiado, transfere o COAF para o Banco Central, tudo isso que fez o Bolsonaro no governo ser o absoluto oposto daquilo que ele dizia durante a campanha em relação à pauta anticorrupção. Tudo isso que fez também desgastar a relação com o Sérgio Moro e gerar mais críticas por parte daqueles que são realmente comprometidos com colocar bandido na cadeia, porque é disso que se trata. O pessoal fica aí na rede social xingando os ex-aliados, quem discorda do governo, quem mostra sujeira, é vendido, é traidor, é isso, é aquilo e tal, não sei o quê. É simplesmente porque são pessoas que se mantêm apegadas aos fatos, que mantêm a sua coerência e continuam falando as coisas que precisam ser ditas, ao contrário de todo um núcleo subserviente que se curva a essas pessoas que querem esconder a própria sujeira. Então aqui a gente vai acompanhar, vamos ver o que realmente aconteceu nesse caso e vamos zelar para que a investigação vá até o final e puna
todo mundo que for culpado. Não tem esse negócio de anistia para bandido que desviou dinheiro público, não. Se desviou dinheiro público e está provado, tem que ir para a cadeia. Não interessa se é de esquerda, se é de centro, se é de direita, o que for. Quem passa a mão na cabeça de bandido porque é do seu grupinho político ideológico ou porque lucra, né, puxando o saco desse pessoal, notícia de hoje, também vamos tratar aqui no programa. Esse pessoal é que está mentindo para o seu público. Esse pessoal é que está omitindo as benesses que consegue em razão de todo esse puxa-saquismo. E aqui a gente mostra a realidade realmente como ela é. Olha, a Polícia Civil do Rio ainda intimou hoje os jornalistas William Bonner e Renata Vasconcelos, apresentadores do Jornal Nacional, a depor a respeito de matérias sobre o caso da rachadinha, o peculato de Flávio Bolsonaro. É apontado um possível crime de desobediência à decisão judicial. A gente já tratou desse assunto aqui. A TV Globo foi proibida judicialmente de publicar informações sigilosas sobre o caso que envolve o senador Flávio Bolsonaro e seu ex-assessor Fabrício Queiroz. Olha, em primeiro lugar, preciso dividir algumas questões. É absolutamente imoral, grotesco, que o Flávio Bolsonaro, a família Bolsonaro, que tanto posou de combatente da corrupção, tenha tentado lá no começo, não estou falando ainda dessa decisão, evitar que a imprensa possa publicar informações que obteve por mérito de seus repórteres de um processo que corre sob sigilo ou não. O que acontece quando há um vazamento, ele pode ser apurado na instituição da qual vazou determinado documento. Agora, porque há vazamento em determinadas instituições, vai se proibir o trabalho da imprensa de publicar aquilo que descobre, atingindo frontalmente a liberdade de imprensa, aí aquele caso da emenda sai pior do que o soneto, né? Então você vai resolver um problema criando um outro que muito mais grave, com consequências, abrindo um precedente gravíssimo. Então houve uma série de processos que corriam sob sigilo, mas cujas informações foram descobertas pela imprensa, que divulgou nos últimos anos no Brasil com gente de outros pontos do espectro político e ideológico, pessoal à esquerda, pessoal de centrão, etc. Isso vinha acontecendo assim. Agora, o Flávio Bolsonaro quer impedir que isso aconteça. Então, a liberdade de imprensa está comprometida, está sob risco no Brasil, também pela atuação do Flávio Bolsonaro e daqueles no Poder Judiciário que compactuam com esse tipo de iniciativa. É bom deixar claro que haja processos administrativos, investigação interna para ver de onde está vazando determinada coisa, é uma questão. Agora, que se censure a imprensa por ter descoberto e ainda se intimide, porque a palavra é essa, é intimidação, se intimide jornalistas, intimando para depor, isso é gravíssimo. Outra coisa, a primeira decisão judicial, que eu julgo errada, e é por isso que eu estou criticando, de proibir a publicação de documentos, informações sigilosas do processo que corre sob sigilo, elas eram a respeito disso. E aí veio a denúncia contra o Flávio Bolsonaro. Eu não tenho detalhes sobre o posicionamento da emissora, sobre o ponto desse caso específico. O que eu imagino é que se vai alegar que são coisas diferentes, porque era isso que se estava dizendo naquela época em que foi veiculada a notícia. Então, imagino que a defesa vai fazer uma diferenciação daquela parte que foi censurada, eu falo aqui com todas as letras pela justiça, né, os documentos que corriam sob sigilo, e a denúncia que poderia, né, pela visão da emissora, ser publicada, tanto que ela publicou, né, trechos da denúncia contra o Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, mais 15 pessoas, mais ou menos, como saiu, de desvio de 6 milhões e 100 mil reais. Então, deve haver esse monte de explicação para cá, para lá, e vamos acompanhar esse processo. Hoje é a Globo, amanhã é qualquer outro veículo, inclusive desse pessoal, né, inclusive de apoiadores da família Bolsonaro, etc. Quer dizer, é preciso ter liberdade de imprensa para publicar as informações que se consegue. Agora, vazamento é uma outra discussão. Intimidar jornalista em razão disso é coisa de quem tem telhado de vidro
e está precisando esconder o que fez. Por quê? Porque se cai na boca do povo, fica com a imagem manchada e depois não consegue se eleger. Então fica morrendo de medo da sujeira e aí quer calar a imprensa.